Há uma pergunta que todo buscador carrega. Não em voz alta. Não escrita em papel. Uma pergunta silenciosa que aparece em diferentes momentos da vida. Nos corredores de uma decisão importante. No meio de uma noite que não passa. No olhar fixo em nenhum lugar específico. O que devo fazer? Para onde devo ir? Qual é o caminho certo? E então começamos a procurar. Procuramos em livros, em mestres, em mapas, em sinais. Acumulamos palavras. Colecionamos conselhos. Revisitamos memórias. Esperando que algo, em algum momento, finalmente encaixe. Mas há um momento em que toda busca se esgota. Não porque a resposta não exista, mas porque estamos procurando no lugar errado. Há milênios, antes das cidades, antes do papel, antes de que qualquer sábio escrevesse a primeira lei, existiam homens e mulheres que já conheciam essa mesma inquietação, que já sentiam esse peso de não saber. Os antigos druidas sabiam algo que hoje quase esquecemos. Eles não tinham respostas prontas. Tinham, porém, algo mais raro: a paciência de aguardar pela verdade. E sabiam que a verdade não grita. A resposta não começa no pensamento. Ela começa no silêncio. Quando um druida buscava orientação, ele não corria para longe. Não subia a montanhas para gritar ao céu. Não folheava pergaminhos até o amanhecer. Ele ia para a floresta. Sentava-se entre as raízes. As mesmas raízes que existem antes de nós. E existirão depois de nós. E esperava. Não esperava por uma voz. Nem por um milagre. Nem por um sinal que a mente pudesse decodificar. Ele esperava pelo vento. Porque o vento é curioso. Ele não explica. Ele não argumenta. Ele não convence. Ele não traz mapas. Não dá instruções. Ele apenas toca. Move folhas. Atravessa galhos. Escorrega pelo pescoço. Percorre o corpo como uma lembrança antiga. E, nesse movimento sutil, algo dentro de nós começa a responder. Não em palavras. Em direção. Uma sensação que antecede o pensamento. Uma certeza que não pede explicação. Os druidas chamavam essa faculdade de imbas. O conhecimento que vem de dentro. Que emerge quando o barulho para. Não é magia no sentido que imaginamos. É simplesmente o que acontece quando você finalmente se cala o suficiente para escutar. Porque dentro de você há algo mais antigo do que a dúvida. Algo que foi colocado ali antes de você aprender a ter medo. E esse algo não precisa de mais perguntas. Ele precisa de espaço. Talvez você já tenha vivido isso. Um momento em que tudo parecia confuso. Decisões pesadas. Caminhos múltiplos. Cada opção carregando seu próprio peso. E a mente rodando. Tentando calcular. Tentando prever. Tentando controlar o que ainda não aconteceu. E então, sem aviso, um gesto simples trouxe clareza. Uma caminhada sem destino. Um silêncio inesperado entre duas conversas. Um instante olhando o céu. O céu que não muda de cor por sua causa. E talvez por isso, paradoxalmente, te ajude a respirar. E de repente, a resposta não precisava mais ser explicada. A mente parou de discutir. O corpo sabia. O corpo sempre soube. Na tradição druídica, isso era chamado de escuta da terra. Porque a terra não fala alto. Ela não interrompe. Ela não insiste. Ela fala através de ritmo.
O ritmo das estações que não perguntam permissão para chegar. O ritmo da árvore que cresce para onde há luz. Não porque calculou, mas porque sentiu. O ritmo do rio que não força o caminho. Ele encontra o caminho. Através de presença. Através do vento. O vento não escolhe por você. Ele nunca fez isso. Mas ele revela. Quando algo dentro de você já escolheu. E talvez seja isso que muitos de nós esquecemos. Que em algum lugar, abaixo do ruído, abaixo do medo, abaixo de todas as opiniões que carregamos como se fossem nossas, há uma escolha que já foi feita, silenciosamente, honestamente, esperando apenas que você se cale o suficiente para ouvi-la. Não precisamos de mais informação. Temos informação demais. Conselhos demais. Opções demais. Precisamos de mais escuta. Escutar o próprio ritmo. Escutar o que pesa. E o que alivia. Escutar aquilo que, quando pensamos em fazer, faz os ombros baixarem. Faz a respiração chegar mais fundo. Faz o corpo dizer, sim. Porque o corpo não mente da forma que a mente mente. A mente pode ser convencida. A mente pode ser manipulada por expectativas, por medos velhos, por histórias que não são suas. O corpo, não. O corpo responde. Nem sempre a resposta é grandiosa. Às vezes não vem em forma de revelação. Não vem com música de fundo e claridade de aurora. Às vezes é apenas o próximo passo silencioso, o menor movimento, a menor honestidade. Um não, que finalmente sai com dignidade. Um sim, que finalmente para de se desculpar. O druida não tentava dominar o caminho. Ele aprendia a sentir. Quando o caminho respondia. E havia um nome para o druida, que aprendia isso bem. Fili, aquele que vê. Não porque enxergava mais longe, mas porque havia aprendido a olhar de dentro para fora. Se hoje você está procurando uma resposta, talvez o momento não seja de procurar. Talvez seja de parar. De deixar o silêncio ocupar o espaço que a dúvida tomou. De sentar-se, não necessariamente em uma floresta, não necessariamente entre raízes antigas, mas sentar-se de verdade, sem o celular, sem a lista de tarefas, sem a próxima pergunta esperando na fila, apenas sentar e respirar e permitir que o vento diga aquilo que a mente ainda não conseguiu ouvir. Porque algumas respostas não aparecem quando perguntamos. Elas aparecem quando finalmente paramos de insistir. Quando abrimos mão de controlar o formato que a resposta deve ter. Quando aceitamos que talvez a sabedoria não chegue explicada, ela chegue sentida. Os druidas passavam anos na floresta. Não porque não tinham para onde ir, mas porque sabiam que certas coisas só se aprendem em silêncio. Que certas respostas só chegam quando você finalmente deixa de ser o ruído e se torna, por um instante, parte da escuta. O vento ainda sopra. Ele soprou antes de você. Ele soprou sobre aqueles que também não sabiam o caminho. E ele ainda move folhas. Ainda atravessa galhos. Ainda percorre o corpo. Como uma memória que o sangue guarda. Talvez a pergunta que você carrega não precise de uma resposta nova. Talvez ela precise de um momento de silêncio suficientemente profundo para que a resposta antiga finalmente chegue até a superfície.
Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa saber o caminho inteiro. Você só precisa, por um instante, parar, respirar e escutar. O vento sabe o que você precisa ouvir. Ele sempre soube.